Muito bom dia, tudo tranquilo? Beleza? Então, né, fiz a cagada de ter esquecido de gravar o vídeo, estou gravando de volta, né, a nossa aula. Agora não vai ter interação com vocês, infelizmente, né, mas acho que a essência, né, para quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, vai estar disponível para vocês aí. Então, só fazendo uma retomada rápida do que a gente tinha visto na aula anterior, tínhamos falado sobre o geoturismo, né, sobre onde pode ser praticado, né? A gente comentou que, ainda que não tenha a mesma atratividade, né, de coisas bióticas, né, de animaizinhos, tartaruguinhas, né, plantinhas e tudo mais, a gente viu que existem outros lugares que, do ponto de vista cênico, principalmente, são espetaculares e que chamam a atenção das pessoas, né? A galera gosta de visitar esses lugares. Não lembro se eu tinha comentado nas aulas anteriores com vocês ou não, já sobre patrimônio geológico, que a gente tem os chamados geoturistas, né? Falamos um pouco sobre geoturismo ontem, dedicados, então são aquelas pessoas que saem das suas casas para visitar, com o intuito principal, né, de visitar aspectos da geodiversidade, e temos aqueles geoturistas casuais, né? Então, por acaso eles estão nos espaços, tem alguma informação, chama atenção, e eles decidem se aprofundar, ou pelo menos, né, dar uma olhada naquilo que chama atenção. Com base nisso, a gente, né, conversou um pouco sobre o tripé, né, que compõe o geoturismo, que é o próprio geoturismo, a geodiversidade, né, e a geoconservação. Né, são os nossos três pontos principais para a gente entender o conceito como um todo. Hoje a gente vai, né, se aprofundar um pouco mais nele. Ontem a gente viu alguns conceitos também. Hoje deve ver a essência. Qual que é a essência da coisa? Né? Então, características e tudo mais. Primeiro deles, né, o que está destacado sempre é o mais importante, a informação geocientífica. Né? Para ter o geoturismo é imprescindível que haja informação sobre aquele local que está sendo visitado. Quando a gente vai para algum lugar, né, com o aspecto da geodiversidade se destaca, nem sempre é tão claro para o público geral, desculpa. Por exemplo, entrando em Tibagi, a gente tem um contato geológico ali bem importante, né? Que você tem lá um ambiente marinho profundo e um ambiente marinho superficial, né? Então, vamos pensar assim, ambiente marinho, né? Como a gente imagina hoje, e ambiente de orla, de areia. Então, você tem essas duas formações se contrapondo, assim, é bem óbvio você bater o olho e enxergar isso. E é muito importante que seja óbvio para o público geral. Né? Então, às vezes, quando você tem um lugar que os detalhes são muito pequenininhos, né, são coisas que você tem que, né, estar acostumado, o seu olhar estar acostumado para enxergar, né, a importância daquilo, talvez seja tão interessante assim para o geoturismo, que tem que ser bem óbvio. Né? Ali, nesse contato geológico que tem na entrada de Tibagi, até as cores são diferentes. Então, você vê que pelo menos um mosaico de cor você tem ali, e isso indica alguma coisa. E com base nisso, você vai gerar informações, né, para fazer interpretar aquele espaço, né, para as pessoas entenderem a importância daquilo. Poxa, que legal, né, então isso aqui conta muito sobre a evolução, né, do território aqui, né? Sim, né? Então essa é a perspectiva. Né? Essa informação a gente chama de geocientífica. Então ela é geológica, né? Então rochas, minerais, né? Ela pode também ser geográfica, né? Vamos pensar em morfologia do terreno, principalmente. Na verdade, tem a ver mais com geologia do que com geografia, né? Mas são informações geográficas também. A arqueologia, né? Então, utensílios, né? Ferramentas, né? Feitas por civilizações antigas. A paleontologia, né? Trabalhar com fósseis, né? E tudo isso pode ser apresentado como um produto de interesse turístico. Nem sempre é, mas ela pode se transformar. Eu vou tentar mostrar para você que pode quase que tudo ser, do ponto de vista turístico, pode ser interessante. Né? Então, aí tem a perspectiva de ser inteligente, sustentável e tudo mais. A gente já sabe que o turismo é uma atividade multidisciplinar e o geoturismo não fica fora disso. Então, ele vai envolver conceitos das geociências, do turismo, vamos pensar em toda a parte de uso público aí, da história, da arqueologia, entre todas outras coisas. E, para finalizar, esse slide está falando ainda que ele pode gerar recursos turísticos. Né? Eu vou além disso, eu digo que ele deve gerar recursos financeiros. Essa história de que talvez gere não funciona, né? O turismo tem que dar dinheiro para nós e para o destino em que ele é executado. Não tem essa possibilidade de talvez gere renda e tal. Não, tem que render, né? Tem que dar dinheiro. Não existe isso.
Então, essa é a essência, né, principal da coisa. Quais são as possibilidades? Né? A gente está vendo algumas figurinhas aí, né, que nos ajudam a pensar um pouco mais. A primeira delas, né, que está destacado, são os monumentos geológicos. Né? Os monumentos, eles são áreas que com alto valor científico, né, tem alto valor cultural ou alto valor cênico. Né? Ele tem que ter pelo menos um desses três. Né? Então, parece ser reconhecido como um monumento geológico mesmo. Então, são áreas de valor excepcional mesmo. E essas áreas elas devem ser formalmente reconhecidas. Né? Então, vamos pensar que às vezes o lugar tem os três, então, né, culturalmente ele é bem importante para a região. A gente viu ontem sobre, né, uma montanha lá que era sagrada pelos aborígenes, né, da Austrália. Ele tem um alto valor científico, porque né, tem uma paisagem que se destaca. Ele tem um valor cênico super importante também, né? Uma rocha com outra cor, então ele se destaca bastante. Então tem os três elementos num só, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ter outros valores, né? E aí a cultura vai se apropriando de tudo isso. Tem alguns afloramentos, está andando e vê lá um afloramento rochoso, né? E esses afloramentos, né, tá destacado aí que eles devem ser didáticos, né? É muito importante isso, né? Como eu contei com vocês no contato geológico de Tibagi. Né? Então, você tem que ter os elementos ali, né, in situ, né, no local em que ele existe. E ele deve ser didático a ponto, né, de qualquer pessoa, né, com algum tipo de informação, ou com uma pessoa, ou com um guia, alguma coisa, para conseguir entender aquilo. Né? Então, a parte didática é muito importante porque o geoturismo pressupõe informações. Tem as possibilidades né, na espeleologia, né, que são as cavernas, também comentamos um pouco ontem, que isso vai ter, né, áreas que chamam muita atenção, está no imaginário de muitas pessoas, não sei se por causa de filmes, né, uma galera geralmente tem interesse em visitar uma caverna, outras pessoas têm a claustrofobia, né, tem medo de estar em um lugar muito apertado, mas também é uma possibilidade. A paleontologia são, né, a questão dos fósseis, aí a gente tem alguns sítios muito importantes, né, a gente tem em Mafra, em Santa Catarina, né, divisa, né, Santa Catarina com o Paraná, né, Rio Negro e Mafra, tem uma área, né, um paleossítio, né, com abundância, né, de fósseis, né, se tropeça numa pedra, acha um fóssil, é uma coisa insana, uma coisa maluca, né, geralmente fósseis de ambiente marinho, né, geralmente peixes. Outro ponto bem importante em relação à paleontologia, a gente tem aqui em Irati, né, então foi a geologia de Irati, né, da cidade, ela tem vários folheiros, assim, como se fossem várias camadas de barro que vão se sobrepondo, isso, né, se compacta e vira uma rocha. E nessa sobreposição de camadas de barro, alguns animais vão morrer, vão ficar ali e vão ser recobertos, né, por lama, por terra, e isso vai ajudar a preservar os fósseis. Né? Ele tem uma importância gigantesca em relação a um fóssil específico chamado Mesosaurus. Eu não tenho certeza se é Mesosaurus brasiliensis, mas é algo similar a isso. O Mesosaurus, ele é encontrado em Irati, ele também é encontrado na costa oeste da África. Isso, né, ajuda a corroborar, né, ajuda a provar aí a teoria da deriva continental, né? Então era um bloco só, né, isso, né, se partiu, né, os continentes foram se separando, né, e a única possibilidade de existir o mesmo fóssil, né, as mesmas características em continentes hoje tão distantes, né, seria, né, se os continentes fossem juntos em algum momento. Bom, a arqueologia, né, comentei com vocês também rapidamente agora há pouco, né, são pontas de flecha aí, cumbucas, né, material para utensílios, né, de alimentação, né, enfim, o que for produzido por antigas civilizações, que foi preservado, foi, né, encontrado, isso também faz parte do esboço, do espectro aí do geoturismo. A geologia urbana eu vou tentar trabalhar com vocês com um pouco mais de clareza, né, esse aqui é o foco principal da aula de hoje, mas, né, dando um spoiler aqui, seria vocês darem a possibilidade de que as pessoas não precisem sair tão longe do centro da cidade, né, tão longe das suas casas para praticar a geologia. Né? As fotos que a gente está vendo e ajuda a entender um pouco isso. Né? A gente olha para geologia, geoturismo, parece que a gente tem que sair de casa e, né, andar milhões de quilômetros para chegar nesses espaços, né? Uma duna, né, uma montanha, né, alguma coisa nesse sentido. E não é bem assim, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Né? Os monumentos líticos, a gente já comentou um pouco sobre as lâminas geológicas, é muito similar. A questão dos minerais e gemas, que daí chamam muito a atenção, né, principalmente das meninas, né, das mulheres, né, que gostam de joias. Eles têm, né, alguns lugares que você pode praticar o turismo, né, de observação, né, de
de extração desse material, de onde que existia, e aí com isso você pode mostrar como é que esse mineral se forma, né? São algumas possibilidades e aí também interface com outros pontos. O que a gente tem que entender, né? Que o geoturismo ele tem que gerar lazer, né? Tem que ser legal, tem que ser prazeroso, né? A gente ir para algum lugar para praticar o geoturismo, né? Quase que o oposto do que vocês estão vendo ali na foto, né? Que é só uma pintura, né? Do senhorzinho ali, observando ali um paredão rochoso, né? Só aquela coisa de contemplação, né? Então não pode ser assim, né? A gente tem que entender que o geoturismo ele tem as possibilidades que ele gera para nós tem que ser legais, né? A gente já sabe que olhar para uma rocha não é tão atraente quanto você olhar lá para uma tartaruguinha, né? É óbvio isso, né? A gente vai visitar Vila Velha e, poxa, é incrível, é muito legal, é fantástico, mas ir até o Parque das Aves e segurar a arara lá nas mãos, a experiência é outra, né? Então, a gente tem que fazer com que o ambiente da geodiversidade, esse ambiente mais frio, esse ambiente mais áspero, né, mais duro, ele também seja legal, né? Que ele promova possibilidades de lazer aí, né? Então, se eu tenho lá um paredão rochoso que eu consigo fazer escalada, permite escalada. Né? Se eu tenho um lugar que eu consigo fazer o zipline, né, a tirolesa, faz, né? Deixa legal, deixa atrativo o espaço. Né? O turismo não tem muito o que falar, né? É óbvio, né? Isso vai envolver o turismo, o geoturismo já se pressupõe isso. A cultura é bem legal, né? Então a gente vai ter mais para o final da aula aí elementos, né, que a geodiversidade influencia na cultura, né, de um local, né, e relação com preciosidades, né, com elementos, né, energéticos, né, essa pedra aqui, ela traz energias positivas, não sei o quê, né, tem essas lendas aí. Importantíssimo que ela tenha a possibilidade ou preveja, né, o desenvolvimento social da comunidade local. Né? Então, a gente vai ter aí diversos exemplos aí, né? Vamos pegar de novo o caso de Tibagi, né, que tem uma herança, né, um patrimônio da mineração muito enraizada na cultura da cidade, né? Especialmente em relação à busca por diamantes, né, em Tibagi. E aí, no Museu de Tibagi, né, você tem lá antigos instrumentos de como que era feito, né, esse garimpo, né, de diamantes, né, aquela né, bem peneira, né, mas aquela peneira. Você tem uma sala dedicada somente a isso, né? Inclusive tem até uns pontinhos de diamante no museu lá de Tibagi. Então você pode fazer uma coisa que em alguns lugares existe chamado live museums, né, que são os museus ao vivo. Então você pode pôr algumas pessoas da comunidade ali contracenando, né, como se fosse aquela época, né, demonstrando como que se faz para, né, como que se mexe ali aquela bateia ali para, né, para que pedras mais pesadas vão para a borda e mais leves vão para o centro, e aí fica mais fácil identificar o diamante ali. São algumas possibilidades, e além do óbvio, né, que é a construção de trilhas, né, o monitoramento de áreas, e entre outras possibilidades. Educação em ciência, né, o cerne de geoturismo, já falei para vocês, né, que ele tem que gerar algum tipo de informação, então isso vai gerar, né, ou deve-se gerar educação, e aí a consciência ambiental e a identidade local são partes do pacote. Quais são as nossas proposições? Né? Então, o primeiro ponto de tudo é agregar informação geológica a um ponto turístico. Sempre vai ter, olha, aqui na maioria dos casos, sim, vou dizer que 90% dos casos, né, você vai ter algum tipo de informação geológica em qualquer ponto turístico. Né? Seja pela formação dele, seja pelos materiais que compõem, né, a acessibilidade do lugar, enfim, né, você sempre vai ter alguma coisa da geologia, né, vinculada a algum ponto turístico. E aí você pode também fazer o inverso disso, né, gerar o ponto turístico a partir de informação geológica. E de repente você tem lá um barranco lá que, né, não parece nada com nada, mas descobre que ele tem uma importância muito grande e a partir disso você vai gerar um ponto turístico. Para tentar ilustrar um pouco isso, vou pedir para vocês pensarem no campus da UEPG. Vocês entram no campus da UEPG, passam pela reitoria e vão até a central de salas. Para chegar até lá, vocês passam por cima de um viaduto, não é um viaduto, é um viaduto, que está sobre uma trilha de trem, um trilho de trem. E aí, como a maioria dos lugares que tem trilho de trem, você tem, né, aquele paredão cortado assim, dos dois lados, né, o trem geralmente passa por uma área, né, mais baixa, né,
né, de todo o resto, né, geralmente, né, deve ser assim, até por questões de planejamento. E você descobre que naquele barranco ali que é feio, que é só barro, não tem nem grama ali, não tem nada, você descobre que nesse ponto você tem fósseis lá, tem conchinhas, tem peixinho e tal. E aí, então, a partir disso, se gerou um interesse turístico nesse espaço, né? O que é um perigo também, né? Que é uma das ameaças à geodiversidade, né? Especificamente em relação à coleta, né, de material. Aqui no Brasil a gente tem uma lei que proíbe, né, que qualquer fóssil encontrado em território nacional não pertence a quem encontrou, pertence à União. Né? Então, a gente está andando, né, e tropeça lá num fóssil importante e aquele fóssil não é nosso. Então, eles têm um perigo muito grande em relação a vandalismo, a furto, né? Acontece bastante isso. Né? A gente pode, né, utilizar o geoturismo como, né, subsídio para o turismo cultural, e a gente vai ver um pouco mais frente em relação à Ametista do Sul, alguns lugares, né, que estão vinculados, né, à cultura, né, vamos pensar em Ouro Preto, por exemplo. A gente vai até Ouro Preto e para visitar lá, né, sei lá, as esculturas que o Aleijadinho esculpiu. E aí se descobre que nesse valor cultural, né, de uma escultura, você tem um valor geológico, que é a pedra que foi esculpida, né, que é a pedra sabão. Né, e aí, com isso, você pode, né, ter, né, o espectro da geografia e da ecologia, de onde que essa pedra veio para ser esculpida. Né, você tem, né, então, 3 nichos aí num pacote só. Né, e o potencial ecológico a gente pode também destacar em relação ao exemplo de ontem, né, que eu falei para vocês sobre a grande barreira de corais da Austrália, a foto aérea, que não parece tão legal, e aí uma foto submersa, que se vê o coral todo coloridinho e um monte de peixinhos. Então, o geoturismo com uma interface com o ambiente ecológico também, né? Você tem o coral ali e, né, os peixinhos circulando, mas tem os dois juntos, né? Do potencial esportivo também é óbvio, né? Você tem lá o geoturismo, né, o geossítio, né? E aí você promove escaladas, né, rapel, etc., né, que você vai ter o lance esportivo junto com o geoturismo e também, né, indiretamente, você vai promover o turismo de aventura. Então, vejo que ele é bem multidisciplinar mesmo, é bem legal isso. Né? O que é importante, né, também, fortalecer as relações, né, da comunidade local, da população, com a natureza, né, e entender isso. Né? Isso é fundamental. Né? Na aula que a gente fez, né, ao vivo, né, a Aline comentou algum lugar, né, Serra Pelada, que ela comentou assim, que é importante entender isso, né? Não fica dissociado uma coisa da outra, né? Por que Ponta Grossa tem esse nome? Né? Por que Ouro Preto tem esse nome? Por que Recife tem esse nome? Então, você começa a fazer algumas analogias assim, que ajudam a fortalecer esse traço de identidade mesmo, né? Você começa, né, a fazer com que as pessoas, né, passem a apreciar o espaço com outras vertentes também. E aí, né, seria quase um paradigma, né, contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Não sei se de fato acontece, né? A gente vê várias pessoas indo até Vila Velha e por mais que se fale, não sai da trilha, né? Chega algum ponto específico que fica legal ali, se for um pouquinho para o lado para tirar uma selfie, tirar uma foto, e a galera não hesita em sair da trilha. Então, é extremamente complexo, né, essa questão de consciência ambiental. Mas claro que a gente tem que tentar o máximo possível de fazer isso em todos os lugares. Como a gente pensa no Brasil? Né? Como que isso está acontecendo no Brasil? Principalmente em relação a monumentos geológicos, né? Aqueles lugares né, que são excepcionais do ponto de vista cênico. Né? Isso está embutido com nós desde a criação dos parques nacionais. Né? A gente se preocupava inicialmente em proteger aquilo que era muito bonito. Né? Então, basicamente, esse é o ponto principal. Aí depois disso a gente vem em canyons, né, que é óbvio, né, você bate o olho e enxerga um canyon, então é muito didático, né. As cachoeiras, né, que nós temos um tesão enorme em água, em cachoeira, a gente gosta muito disso. Os afloramentos, né, de uma forma geral. Temos também alguns casos de relevos de exceção, né, que para a gente entender de uma forma bastante básica, assim, você está andando por um lugar que é um lugar todo retinho, todo bonitinho e tal, e de repente se depara com um buraco lá, né? Mais ou menos como acontece na região das Dolinas Gêmeas, ou das Furnas Gêmeas, né, como preferirem, né, que tem, inclusive, uma área bem propícia à agricultura, e de fato acontece, né, a agricultura, né, na beirada ali né, das Furnas Gêmeas, e aí você, do nada, você tem, né, duas crateras gigantescas. Pode colocar o buraco do padre nesse pacote também.
né? É aquela coisa que se destaca, né? Então, áreas diferenciadas em relação ao seu entorno, vamos colocar assim, isso é um relevo de exceção. Aí o sítio espalho e árido, né? Já comentei com vocês. Os projetos de geoparque, que eu não vou falar nada de geoparque hoje, porque vai ficar uma aula inteira sobre geoparque para a próxima semana. E no Brasil a gente sempre pensa as pessoas indo até a geodiversidade, o que para nós parece óbvio. Né? Então, é óbvio que, né, que eu tenho que ir até Vila Velha, eu não moro lá. Né? E vou tentar mostrar para vocês que tem uma segunda possibilidade em relação a isso. Né? Então, mas essa é a forma principal. Né? Claro que é muito mais interessante da gente ir até um espaço natural. Né? A gente sai da nossa casa e vai até o Buraco do Padre, né? Todo o entorno, né? Luz, sons, né? Temperatura, né? Tudo isso você vai ter só no local, não tem o que fazer. Né? E quando você retira, né, partes do local, é óbvio que eu não consigo tirar o Buraco do Padre e pôr no museu, é óbvio que eu não consigo fazer isso. Mas eu posso fazer isso com alguns exemplares, né? Eu posso ter um diamante, né, uma ametista, uma coisa dentro do museu. Quando eu retiro ele do lugar e coloco ele ex situ, né, fora do local de origem, eu tenho a facilidade de acesso, lógico. Eu tenho a proteção daquele bem, vai estar coberto, né, vai estar protegido, mas eu não tenho outras coisas, né? Que justamente é o que chama atenção quando a gente sai da casa, ao ar livre, né? Então, os dois têm prós e contras, né? Mas o que a gente pensa no Brasil, basicamente, é as pessoas indo até a geodiversidade. Falei para vocês que eu queria destacar o geoturismo urbano. Né? Por que disso? Para justamente tentar desmistificar essa ideia de que o geoturismo só pode ser praticado se eu pegar meu carro e andar milhões de quilômetros até chegar num lugar. A ideia é justamente desmistificar isso. O geoturismo urbano, ele pensa diferente. Né? Aí, todas as nossas cidades, todas, né, ela utiliza de vários elementos, né, da natureza para que ela seja, né, construída, constituída. A gente pegar um exemplo aqui em Ponta Grossa, a gente tem um parque chamado Margherita Sanini Mancini, nunca sei o nome correto daquele troço, né, que era uma antiga área de explotação de pedras. Né? Então, essas pedras que foram explodidas ali, foram retiradas desse local, elas serviram para fazer calçamento em todo o centro urbano de Ponta Grossa, todo ele. Hoje vocês não conseguem encontrar mais isso porque já foi revestido pela camada de manta asfáltica natural, né, que vocês conhecem. Então, as pessoas até preferem, né, para não ficar dando sulavanco em carros e tal. Então é mais difícil de encontrar. Né? Mas na nossa constituição da cidade era só isso. Né? Então eram umas pedras que foram tiradas ali para revestir o centro da cidade. Então se tem elementos da geodiversidade no meio urbano, né? Você está pisando sobre ela. Né? E como você está pisando sobre ela, né, calçadas, né, ruas, edificações mesmo, né, você pode ter esse caráter educativo e cultural no centro urbano. Né? Então, você saem do shopping ali, pisam na rua e começam a ter contato com isso, né? Dentro do shopping mesmo, já vai ver isso. O que a gente pode fazer também? Né? A maioria das cidades, né, que tem um potencial maior ou que tinham um potencial maior, tiveram algum tipo de mineração. Né? Então, traz esse histórico, né, para dentro da cidade. Né? Você não precisa sempre levar as pessoas até uma mina lá de mineração, né, um garimpo lá para as pessoas terem esse contato. Né? Esses elementos você pode trazer para dentro da cidade, até porque muitos desses lugares já não existem mais, né? Eles já não são mais economicamente ativos a ponto de manter, né, a atividade de mineração. Então ele já não ir em si não vai ver muita coisa. Né? Curitiba faz bem isso, na verdade. A gente tem também, em alguns casos, né, espetaculares, em outros nem tanto, a presença de geossítios no território urbano. Né? Irati é extremamente privilegiado em relação a isso. Né? Para quem já foi para Irati, ou para quem não foi ainda, vão lá e conheçam uma cachoeira que fica no centro da cidade. É uma coisa impressionante. No centro urbano de Irati tem uma cachoeira. Maluco! Né? Poxa, né? Esse é um geossítio espetacular. Né? Você tem todo o acesso, toda a facilidade, asfaltado, iluminação, sinalização, você tem tudo ali, né? Alimentação, absolutamente tudo em volta de uma cachoeira no centro da cidade. Pense você sair no terminal central de Ponta Grossa, andar em 4, 5 quadras e dar de cara com uma cachoeira. É um troço espetacular. Né? E que Irati não sabe usar, que é mais maluco de tudo. Né? Me revolta, inclusive. Como é que os caras têm um potencial desse e não utilizam? Qual outra vantagem do turismo urbano aí? Né? A gente já tem uma infraestrutura turística adequada.
né? A gente fala-se tanto, né, no planejamento turístico, tem que promover acesso, né? No centro já tem isso, né? Você já tem ônibus, né, circulando o tempo todo, você tem Uber, táxi, você pode ir a pé, você tem asfalto, você tem calçada, você tem, né, toda, né, hotéis, tem toda a gama que a gente precisa, né, para estruturar o turismo já na cidade. Então, por que não utilizar esse potencial, né? É, é muito mais perto, né, geograficamente falando, né, das nossas casas e é muito mais fácil chegar, já comentou sobre isso, né? Então, outra vantagem aí. E aí, dois pontos bem importantes aí para nós. O primeiro deles, enfoque na demanda, né? A gente vai ver alguns dados que vão, né, chamar a atenção de nós. Então, se eu tenho uma cidade de Ponta Grossa, por exemplo, né, com 300 mil habitantes, vamos pensar assim, vamos imaginar que desses 300 mil, 200 moram no centro, no centro não digo, né, mas na área urbana da cidade. Você tem um potencial de 200 mil pessoas muito próximas de você. É bem importante esse dado. A gente entende que também há uma tendência maior de aumentar o turismo em áreas urbanas do que em áreas naturais, né? Justamente por todos esses critérios, né? De dificuldade de chegar até lá, né? Os transportes públicos já são mais complicados, às vezes a pessoa não gosta de dirigir em estradas de chão e tudo mais, às vezes a pessoa tem medo também em relação a risco, né? A pessoa mora sozinha e não quer ir para uma área muito isolada, né? Por medo de violência e tudo mais. Então, são algumas coisas bem importantes para nós em relação ao geoturismo urbano. Começo a mostrar para vocês isso em relação a Nova York, né? Então, aqui a gente tem um panorama, né, do Central Park. Nova York, eu não sei se ainda é, mas até o ano passado, pelo menos, era o local onde o metro quadrado era o metro quadrado mais caro do planeta. É extremamente caro morar em Nova York, muito caro. Dentro desse espaço em que o metro quadrado é ultra valorizado, vocês têm um retângulo, né, chamado Central Park, né, que ali ninguém mexe. Difícil pensar o Central Park no Brasil, por exemplo, né? Certamente alguma construtora já teria feito algum lobby político para começar a diminuir o Central Park. Mas vamos abrir mais uma quadra aqui, pelo menos, né? Pense em Nova York, né? O centro econômico do mundo, né? Uma das cidades mais urbanizadas do planeta. É Nova York, não tem muito o que falar, né? Então a gente tem Central Park, né? Então, o que tem no Central Park, além de ser cartão postal para filmes, séries, selfies e tudo mais? Né? Você tem geoturismo nesse espaço, né? E muito me impressiona se algum de vocês estiverem assistindo agora pensar, eu já sabia disso, né? Muito raro alguém saber disso, né? Então, poxa, ninguém pensa em geoturismo no centro, né, de uma das cidades mais urbanizadas do planeta, uma das principais cidades dos Estados Unidos. Não é pensar em geoturismo no centro da cidade, não faz sentido. E faz sentido, faz todo sentido, né? Tem elementos de água aí, que é geodiversidade, né? E aí vocês vão ver, né, as fotos sacando algumas feições glaciais, né? Então, incrível, né? Por que tudo isso é bem importante, né? Porque você tem lá a geologia, você tem a proximidade com uma porrada de museu, né? A gente sabe que, né, é bem mais comum a gente visitar museus em outros países do que no nosso. A gente tem a existência de um guia publicado pelo USGS, que eu não sei exatamente o que é, mas é United Service, Serviço Geológico Norte-Americano, né? Estadunidense. Então, provavelmente US, né, United States Geological Service, provavelmente é essa a sigla, mas enfim, é o serviço geológico deles. Eles publicaram um guia, né, para você visitar atrativos geológicos dentro do Central Park. Fantástico, né, é incrível, é impressionante. O que mais a gente tem para refletir aqui? Né? O geoturismo é uma questão de educação, já falei para vocês, tem que gerar informação a partir, né, dos locais que a gente visita. E essa informação, né, ela é ampla, né, da geologia, né, cultura, né, do turismo ao lazer, ela é gigantesca. E aí tem, né, a capa da Newsweek, aí, que é os 7 as 7 maravilhas, né, mais, né, em risco, né, mais correndo riscos aí do mundo, e aí tem um destaque da manutenção feita com principais atrativos culturais do mundo, feita com recursos do turismo. Por isso que eu falei para vocês no começo da aula que ele não pode gerar financeiro, ele deve gerar, né, recurso financeiro, né? Ele tem que gerar grana. Né? Se eu estou colocando gente para visitar esses espaços, né, nada mais justo do que essas pessoas, né, parte do que elas estão pagando por isso vá para a conservação do espaço. Tem que ser assim, né? Senão o turismo fica predatório.
O que é bem importante entender? A gente tem, não sei de quando que são esses dados aí, mas estima que cerca de 4 bilhões de pessoas, né, moram em cidades. Então, moram na área urbana. Né? A maior parte dessas pessoas não tem acesso ao que a gente chama de geomonumentos, né, sítios paleontológicos. Né? Então, isso nós temos um potencial gigantesco de pessoas aí que não tem muito acesso a esses lugares, né, por N fatores. Né? Então, esse é um público potencial para nós, bem importante, né? Já está na cidade. Né? E a gente sabe que o geoturismo, assim como o turismo, para frente disso, ele é multidisciplinar. Ele vai envolver todos os conceitos, né, que estão destacados para vocês. O que eu vou mostrar para vocês aí? Na aula anterior, eu mostrei para vocês Foz do Iguaçu e mostrei o Grand Canyon. Foz do Iguaçu, nosso segundo parque mais visitado do Brasil, então, ponto turístico mais visitado do estado do Paraná. Esse parque nacional, ele recebeu um pouco mais de 1 milhão de pessoas em 2008. Geralmente fica nessa faixa de 1 milhão de visitantes ano em Foz do Iguaçu, geralmente, né, no Parque Nacional do Iguaçu. O Grand Canyon, né, um dos atrativos mais visitados do mundo, né, e não do Brasil, não do Paraná, ele recebe cerca de 4 milhões e meio de pessoas por ano. Né? Então, 1 milhão e meio, 1 milhão em Foz, 4,5 no Central Park, no Grand Canyon, né? São números ano. Né? E aí eu chamo a atenção para vocês para outro lugar. Né? Shopping centers. Né? Vamos pensar em shopping center qualquer, né? Shopping de Eldorado, em São Paulo. Recebe 1,5 milhão de visitantes mês. Né? Então, o que o Parque Nacional do Iguaçu levou 1 ano, né, para ter de visitas, né, o Shopping Eldorado recebeu um pouquinho mais, inclusive, em 1 mês só. Né? Outro shopping Eldorado, né, 80 mil pessoas dia, né, 2 milhões por mês. Então, veja que as visitas do Grand Canyon aí, em um ano inteiro, né, dá mais ou menos 3 meses do shopping Eldorado. Então, o potencial desse público para nós é espetacular, é gigantesco isso. Né? Nós não podemos deixar de olhar para essas pessoas que estão nas cidades. Né? Muitas das pessoas não vão ter a possibilidade de nunca de ir no Grand Canyon da vida. E aí você vai inibir as pessoas? Não, você vai aproveitar que elas já estão no lugar e vai começar a oferecer algumas possibilidades de entender geodiversidade dentro dos espaços que elas já estão. Né? Então, a ideia de inverter a lógica das pessoas irem até a geodiversidade e trazer a geodiversidade para as pessoas. É óbvio que não é o mesmo impacto, mas pode ser um cartão de visita. Né? Então, você faz com que as pessoas entendam né, que tem a geodiversidade presente no ambiente que elas estão pisando ali, e isso vai ou pode estimular que elas comecem a visitar outros lugares. Talvez não tão longe quanto Foz do Iguaçu, talvez, né, não tão complicado de chegar quanto, né, lá na Antártida, né, mas você pode ter outros lugares um pouco mais próximos de você. Né? É natural que existam isso. Por exemplo, aí, né, tem a falta de um maluco olhando o chão do shopping center. Né? O que acontece com o piso? Né? Geralmente os pisos, né, de lugares que tem muito tráfego de pessoas, eles precisam ser um material que seja extremamente resistente. Né? Então, o que é o mais comum da gente observar aí? Né? Pisos, né, revestimentos cerâmicos, né, só que não de cerâmico, né, revestimentos, né, de piso feito com granito, né, uma rocha extremamente dura. Né? O granito é muito provável que vocês tenham em casa aí na bancada da cozinha de vocês, né, tampos de mesa, embaixo de janelas, soleiras de porta. É bem comum encontrar o granito, né, né, no dia a dia nosso. Né? O nosso shopping aqui de Ponta Grossa, né, o Shopping Paládio, né, o chão dele é feito com granito, né, um granito cinza pintadinho, assim, né, que é uma das formas mais comuns de encontrar o granito na natureza, e por isso ele é mais barato, né? Ainda assim, ele é extremamente caro, né? Mas ele em relação a outros tipos, né, de pedras ornamentais, ele é um pouco mais barato e ele tem a mesma resistência que se espera. Né? Eu não tenho a pretensão de imaginar que todo mundo vai para shopping e vai ficar olhando o piso, né? Mas você tem isso no piso. Né? Você vai ter também em algumas fachadas de loja, né? Você vai ter isso em alguns outros pontos, né? Em praça de alimentação. Né? Então, por que não utilizar? Ele já está lá. Né? Não vai custar mais nada, né? Porque já foi retirado da natureza, já foi polido, já foi assentado, já está presente. Então, forneça possibilidades, né? De repente, desses milhões de pessoas que visitam o shopping center,
né? Vai ser uma parcela de 1%, 0,5%, 0,1% que vai olhar um folder, um painel, uma placa e vai se interessar por isso, mas já é alguma coisa, né? Porque você tem um público potencial e aí, de novo, né, o cartão de visitas, né? Aí, né, o caso específico do shopping centers, aí tem uma informação ainda que em 2006, né, as rochas ornamentais, né, dos shoppings de São Paulo, né, passaram a compor, né, essa informação como um atrativo adicional. Né? Ninguém vai no shopping para ver isso, mas a pessoa vai no shopping para comprar alguma coisa e já está ali, aproveita e recebe algum tipo de informação nova aí que, né, estaria restrita, né, ao ambiente acadêmico, né? Uma coisa é a gente juntar um grupo da nossa sala de aula, ir até o Shopping Paládio e ficar lá olhando para o chão lá e debatendo o granito, né? Mas é muito restrito ao nosso grupo, né? Então, né, tem alguma coisinha que pode ser feita, né? Com rochas de bilhões de anos, né, que foram extraídas, né, para colocar, né, num outro lugar. Curitiba pensa isso, né? Já pensou isso. Tem a linha turismo, né? A linha jardineira, aí, que eles param, né, em diversos pontos. A grande parte deles, para não dizer todos, né, tem o atrativo, né, de geoturismo, né, em si, né? E aí se utiliza essa paisagem urbana, né, para trabalhar com aspectos, né, que parecem muito distantes, na verdade não, né, você está pisando sobre ela, você está visitando, né, o Parque Barigui tem isso, né, o Parque Tanguá, enfim, de todos esses lugares você tem essa possibilidade, o Margherita Mazzini aqui em Ponta Grossa, né, e aí com isso foi elaborado um mapa geoturístico, né, vinculado também com o plano diretor, diretrizes do município. E se você olhar, né, com um pouco mais de calma nesse mapa, né, na imagem da direita, né, a segunda figura de cima para baixo é um monumento. Né? Então aí você vai ter a interação entre a cultura, né, em relação à esculpida, né, ao monumento em si, e também você pode trabalhar com, né, com o material que foi feito, né, aquela escultura, né, pensando na lajadinha lá, pedra-sabão. Aqui provavelmente deve ser granito, alguma coisa assim. Às vezes é só cimento mesmo, mas enfim. Tibagi também você vai ter, né, esse material, né, com um pouco menos de glamour, né, do que Curitiba, mas ainda assim tem-se, né, então é um mapa, né, um pouco mais simples, né, um pouco mais direto ao ponto, né, mas também tem essas informações, então você tem ali o desenho do mapa da cidade, né, as formações geológicas, aí riscadinha, né, ó, nesse ponto aqui tem tal coisa e tal, e o guia tentando explicar algumas informações ali, né, para o usuário. Ponta Grossa também tem isso, né? Aqui está o mapa geoturístico de Ponta Grossa. Eu não tenho esse material impresso para mostrar para vocês, mas a perspectiva também é a mesma. Né? Tem o desenho, o traçado, né, do território da cidade, e aí com cores você mostra as formações, né, da geologia da cidade, né? Do mais antigo para o mais recente, né, de acordo com a legenda nossa ali, né, de baixo para cima. Né? O que vai chamar mais atenção para nós, né, em relação ao turismo especificamente, são a formação Furnas, né, a formação Ponta Grossa, né, e o grupo Itararé, né, principalmente pelo contexto, né, dos arenitos. Então aí você tem também, né, riscar o ponto ali específico e puxadinho, né, o buraco do padre, aí você descobre ali que ele está na formação X. Aí o Kenny São Jorge está na formação Y. Tem o Foz aqui que é da parte, né, do magmatismo da Serra Geral. Então você começa a trabalhar com isso, né, essas perspectivas em relação a aliar, né, o ponto de vista cênico de visitação, a parte bonita da coisa, com algum tipo de informação. Algumas considerações aqui, já encaminhando para a parte final da nossa aula. Né? Eu não vou ficar lendo essas coisas para vocês, mas o que é importante destacar aqui, né? Que a gente tem um potencial gigantesco para educação formal e informal, né? O formal que está agora, o informal, a gente vai no shopping lá comprar uma blusinha nova e, né, nos deparamos com algo, então todos estamos aprendendo, né? Tem uma teoria aí que eu não lembro o nome, que é alguma coisa como lifetime learning, né? Que você tem a vida inteira você está aprendendo alguma coisa, então, né, e vai agregar em algo. Quando você apresenta isso num lugar que é extremamente frequentado por, né, todas as pessoas, tem uma democratização do acesso a isso, né? Então é muito mais fácil todo mundo ter acesso, né? O custo é muito mais baixo, né? Você não vai ter que implantar uma linha de ônibus para chegar até lá, o ônibus já está circulando, né? Fica mais fácil tudo. O deslocamento menor, né? Então é mais perto eu sair da minha casa e ir até o shopping do que sair da minha casa e ir até Vila Velha. Isso pode facilitar alguma coisa, né? Pode ser que ajude um pouco.
E aí, né, disse, né, que todas as cidades têm potencial, e sem dúvida todas as cidades têm potencial mesmo. Para a gente tentar complementar mais uma coisa aqui, deixa eu só trocar o meu slide aqui da apresentação. Peraí, peraí. Muito bem. Então aqui a gente tem né, um atrativo, né, na Argentina, né, uma província da Argentina, né, eu não sei se fala Tardio, Tário, não sei como fala, mas enfim, uma província, a província da Argentina é como se fosse uma cidade, né, vamos colocar assim. Né? Então aqui a gente tem a pedra movediça, né, a pedra movediza, né, deve ser pedra equilibrista, não sei, né, na província de Tandil, na verdade, né, Tandil, é um bloco gigantesco de granito, cerca de 300 toneladas, né, que não existe mais, né, então, o que aconteceu aqui, né, essa pedra ficava do jeito que ela está aí nessa foto, certamente ela é anterior a 44, né, 44 é datado como o ano que ela caiu, né, que ela houve a queda, e não se sabe muito bem por que ela caiu, né, pode ter sido objeto de vandalismo, né, foram lá, empurraram ela caiu, ou porque, né, ao redor, né, nessa província, existem pedreiras, né, então, quando você tem pedreiras, tem que explodir o bloco de rocha para fazer, né, para fazer pedaços menores, e aí você vai, né, viabilizar ela economicamente, né. Com essas explosões, né, tem pequenas oscilações, né, pequenos tremores, isso pode também ter levado à queda, né, dessa pedra movediça. Essa pedra original hoje ela está na base, né, dessa colina, desse monte aí, ela está quebrada em 3 pedaços grandes, né? Então você perdeu isso. Né? Mas, né, o que foi feito nesse lugar é colocar uma réplica. Né? Então se mantém, né, o caráter cultural do espaço, né, o caráter cênico muito bonito, né? Algumas pessoas podem achar bonito, né? Eu acho muito interessante, mas com uma réplica, né? E você traz informação também, né? Olha, esse aqui é uma réplica, tá? O original está lá embaixo, explica todo o contexto, né? E se acaba valorizando. Outro aspecto cultural, né, é a escadaria de gigantes aí, né, na Irlanda do Norte. Né? Ainda que não esteja extremamente no ambiente urbano, né, claro que é bem mais urbano do que nossa costa aqui, mas, né, ele, ainda assim, ele está, né, num potencial gigantesco em relação à atratividade geológica, né, eu não sei explicar para vocês como foi formado isso, né, mas deve ter alguma coisa relacionada ao vulcanismo, alguma coisa assim. Isso vai ter o caráter, né, geológico, né, de como que foi formado isso, vai ter o caráter cultural, que aí você não sabe explicar o que é, então Deus fez, e você vai ter o caráter de popularização, né? É bonito, é legal, né? E como é bonito, é legal, é diferente, e isso chama atenção para estar num ambiente bem pop, né? Então temos uma capa aqui de um disco, né? Disco do Led Zeppelin, é, Houses of the Holy, né, que usa, né, esse espaço da escadaria de gigantes, né, como a capa do seu CD, do seu disco. Então, você, né, traz um ambiente da geodiversidade, um patrimônio geológico, né, para todos os lugares do planeta, né? Uma banda super famosa, então você vai encontrar o disco, né, com uma facilidade bem grande. Aqui tá os dois, né, para a gente ver a comparação entre um e outro aí, né, para vocês terem uma noção. Outra possibilidade, né, não indo tão longe, né, esse é o nosso cemitério aqui de Ponta Grossa, cemitério São José. Essa foto é minha de 2005, né, essa foto bem antiga. Estava com um tempo meio para chuva aí, né, porque, na verdade contribuiu, né, para fazer aí a paisagem do todo. Há quem diga, né, que um vocalista chamado André Matos, né, vocalista de uma banda chamada Angra, uma banda de heavy metal brasileira, ele foi até esse cemitério, viu essa estátua específica e se encantou, achou linda. Não sei até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é lenda. Fato é que que o André Matos tinha uma época que ele estava aqui em Ponta Grossa praticamente toda semana, né, fazendo workshop, fazendo show, ele frequentava muito a cidade durante um período considerável. Então, eu não sei se é verdade ou não, mas de fato essa estátua ela está na capa, né, do disco do Angra, né, chamado Angels Cry, talvez um dos álbuns mais famosos, né, do Angra. E essa capa é super premiada, teve né, um monte de. Eu não sei se premiação de capa de disco, mas tem isso, né? Os caras premiam capas de disco,
né? Essa foi uma capa bem conceituada aí, né? A minha foto não está ajudando muito, né? Que a minha foto está de frente, né? E na capa do disco ela está do lado, né? Mas é bem óbvio, que se não é mesmo, é muito similar, né? Pela posição do pé, pela vestimenta, né? As rosas que estão sendo seguradas, né? Então, né, fica alguma coisa vocês pensarem aí. Além de tudo isso, né, durante a nossa aula, né, ao vivo, a Anne comentou com a gente sobre garimpo, né, sobre áreas de garimpo, e a gente acabou comentando, né, também, né, na aula sobre isso, né? A Anne comentou sobre Serra Pelada e tudo mais, e eu acabei mostrando para vocês esses slides que não estavam previstos, né? Vou deixar gravado aqui também para vocês. Né? Outras possibilidades em relação a, ao geoturismo, né? Algumas rotas aí de gemas e joias, né? A gente vai ter, principalmente mais no norte e nordeste, a gente vai ter, assim, pessoas vendendo, né, minerais, assim, em beira de estrada, o cara com blocos nas costas e vendendo ali, né? Tipo, a gente tá vendendo pinhão aqui no sul, né? Basicamente assim, né? E aí tem algumas possibilidades, hein? Tem uma rota, né? O que eu queria mostrar para vocês aqui, que foi comentado em sala, sobre a ametista, né? A Anne comentou sobre garimpo, né? Aqui não é exatamente um garimpo, né? Aqui é uma área de mineração, né? Então, o que acontece, né? Essas áreas, né, de mineração, né, são escavadas, né, no braço, né, na picareta mesmo, e aí chega um ponto que o custo para você extrair esse material, né, do local original que ele está, para vender ele, é mais alto do que o valor que se vai conseguir vendendo esse material. Então, abandona-se, né? Ele deixou de ser economicamente viável. Geralmente, quando abandona da parte de economia, chamam nós, turismólogos, para resolver a treta, né? O que me irrita um pouco, né? Eu já comentei isso com vocês algumas vezes. Mas a gente vai lá e faz, né? Então, aqui um exemplo lá do Museu da Ametista, no Rio Grande do Sul, né? Então, uma antiga galeria, né, de mineração, ela foi preparada para a visitação. Né? Então, ela foi melhor iluminada, né? E o piso dela, né, foi mais nivelado, tudo mais. E se você observar lá no meio, né, mais lá no fundo, você vê que tem né, uma capelinha ali de ametista ali, né? Então seria, né, o processo mais ou menos ali está pronto para ser retirado, né? Ali fica, logicamente, por causa que agora o interesse é outro, não é mais econômico, agora o interesse é turístico, né? Como em locais que o material é muito abundante, é muito natural, né, você acaba meio que, não digo desprezando, mas você acaba dando fins para ele que não são aqueles que a gente imaginava. Né? Então, pense em Ametista do Sul, né? A cidade tem esse nome por causa da ametista. Né? Então, imagina se o volume, né, desse material seja bem abundante. Então, como eu tenho bastante, né, é barato, né, eu acabo utilizando em lugares que seriam inconcebíveis, né, para nós. Então, tem uma parede revestida de ametista, né? Imagina se fosse de diamante, por exemplo, né? Certamente teriam saqueado a igreja inteira. Mas, né, tem alguns lugares, né, no sistema solar aí que chove diamante. Então, é comum, né? Tanto faz. Né? Os caras até se irritam, né? Se tivesse na população lá, os caras iam se irritar, né? Com essa bosta de diamante, não para nunca. Então, é comum, né? Que você fazendo diamante, calçada, né? Sei lá, toque fogo nesse troço. Então, não tem esse valor. E aqui a gente tem essa perspectiva, né? Uma é muito abundante, né? Parte da identidade, né? Que inclusive dá nome à cidade, assim como Recife, como Ouro Preto, né? Isso faz, né, essa ligação com a identidade cultural da cidade em relação a um troço que seria meio que exorbitante para nós, né? Aqui nós temos um exemplo, né, da retirada desse material já para venda mesmo, né? Então, esse material é extremamente caro, não é barato ter uma torre de ametista como essa, né? Em um lugar que eu nunca esperava encontrar algo disso, né? Principalmente as do fundo ali, que estão mais altas, né? Essas torres de ametista aí. Eu encontrei em Aparecida do Norte, uns 2 ou 3 anos atrás, que eu fui até a Basílica. Tinha lá. Então, você tem uma área específica lá que as pessoas que alcançam graças, né? Que conseguem, né, materializar, né, alguns desejos que fazem, né, pedidos, né para Aparecida, sei lá, para uma entidade superior, né, as pessoas vão lá e agradecem, né? Então, tinha uma torre dessa da ametista gigantesca dentro da Basílica, lá, que me impressionou, assim, né? Tipo, caramba, né? Então, imagina o tamanho da graça que a pessoa alcançou, né? Para ter isso, né? Até temos outros minerais aqui, e
A gente encerra por aqui, na verdade. Eu agradeço a paciência e peço desculpas por não ter conseguido, não, na verdade, não ter esquecido, né, de ter gravado a nossa aula ao vivo hoje. Aí teria a interação da galera. Hoje foi bem legal, né? A Amanda comentou algumas coisas, a Anne comentou muita coisa, né? Principalmente de Serra Pelada, né? Comentou que já foi até lá, né? A experiência dela. Então, pena que não vai ficar registrada essa parte, mas né, ao menos o conteúdo principal, né, está gravado e disponível para vocês, beleza? Então, encerramos por aqui, né? Agradeço mais uma vez, tudo de bom, tchau!